Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos para essa dúvida que surgiu de um determinado aluno. Quais os números primos menores do que 100? Eu vou mostrar uma técnica como você descobrir todos os números primos menores do que 100. Então vamos relembrar o seguinte, ó. Professor, o que é um número primo? Então os números primos são aqueles números que são divididos por 1 e por ele próprio. Lembrando que eu vou pegar os números naturais maiores do que 2, maiores ou igual a 2. Eu vou utilizar como base os números primos menores do que 10. Então, quem são os números primos menores do que 10? 2, 3, 5 e o 7. Pronto. Essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ela vai surgir, a gente vai utilizar apenas esses números primos aqui. 2, 3, 5, 7. Para descobrir todos os outros menores do que 100. Então, vamos lá. Então, como é que começa essa técnica? Você faz o seguinte. Primeiro passo, você vai eliminar o número 1. Então, eu vou eliminar aqui o número 1 porque ele não vai me servir. E a partir daí eu vou utilizar o primeiro número primo menor do que 10, que nesse caso aqui é o 2. Então, eu vou circular o 2. E na sequência, eu vou eliminar todos aqueles números formados de 2 em 2. Com outras palavras, todos os números pares. Então, eu vou eliminar todos eles. Então, eu vou eliminar o 4, o 6, o 8, o 10. Então, até chegar ao 100. Então, todos os números pares ou todos os números múltiplos de 2, aqueles formados de 2 em 2. Então, como é que ficaria, professor, eliminando todos eles? Então, são esses números que eu acabei de pintar com a bolinha vermelha. Beleza, agora a gente vai para o segundo passo. Eu vou utilizar o segundo número primo menor do que 10. Então, é o 3. Então, eu vou circular aqui o 3 e eu vou eliminar todos os números formados de 3 em 3. Então, observe que alguns deles já foram eliminados. Então, o 6 já foi eliminado. Então, quais são os números formados de 3 em 3 que ainda não foi eliminado? Então, eu tenho o 9, e aí eu vou marcar todos eles para vocês visualizarem aí. Então, são esses que eu pintei aqui, ó, de bolinha azul. Então, todos eles, ó, são os números múltiplos de 3, ou aqueles números formados de 3 em 3. Beleza, então eu eliminei todos eles. Observe que nessa primeira linha ficaram ainda dois primos, o 5 e o 7. Então, eu vou continuar a técnica agora com o próximo número primo. Nesse caso aqui é o 5. Então, eu vou circular o número 5 e eu vou eliminar todos aqueles números formados de 5 e 5. Então, lembre, os números que são divididos por 5, ou ele termina em 0 ou termina em 5. Todos aqueles números que terminam em 0, eles estavam aqui nessa última coluna. Eles já foram eliminados quando eu peguei o primeiro primo, no caso aqui o 2. Então, quem é que está faltando eliminar aqui, professor? Os números formados de 5 e 5. Está faltando quem? O 25, o 35, o 55, o 65. Então, todos esses que eu vou destacar aqui agora. Por último, está faltando quem? Agora o 7. O número primo da primeira linha, o 7. Então, eu vou circular o 7. E aí, mais uma vez, eu vou eliminar todos os números formados de 7 em 7. Então, quais está faltando, professor? Eu eliminar aqui aqueles números que são formados de 7 em 7. Então, faltando quem? O 49, eu vou ter o 77 e o 91, ok? Os outros já tinham sido eliminados. Então, observe, esses números que ficaram aparecendo aí nessa tabela são os números primos. Então, resumindo, professor, quem são os números primos menores do que 100? Então, eu vou ter o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, questão de prova. Quantos números primos eu tenho menor do que 100? 25 números. Então, se for uma questão de prova, lembre, use essa técnica que você consegue visualizar todos os números primos menores do que 100. Então, galera, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!